Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, eu falei um pouco da teoria e eu acho que é legal a gente ter um pouquinho de prática da probabilidade, certo? Então tá aqui, ó. Eu separei algumas questõezinhas só para a gente ter uma noção geral. Em outro momento eu faço um vídeo com algumas questões um pouco mais elaboradas, tá? Mas só para a gente começar a pegar o ritmo do que é a probabilidade. Olha só. Na tabela seguinte aparece o resultado parcial do levantamento sobre o hábito de realizar atividades físicas em uma comunidade de 200 pessoas. Pergunta é, determina os valores de A mais B menos C mais D. Ou seja, está isso aqui a tabela, que está incompleta, a gente tem que completar ela, os valores A, B, C e D, para calcular isso aqui. Professor, mas o que isso tem a ver com probabilidade? Calma, depois a gente tem mais questões sobre essa tabelinha, tá? A questão é, nisso aqui a gente começa a contabilizar o que é aquilo que eu quero, o que eu não quero, o que é o total, no caso o espaço amostral, o que é evento e assim por diante, ok? Então vamos primeiro só completar essa tabela e usar um pouquinho dos nossos conhecimentos. Vamos lá. A gente tem aqui os homens, as mulheres, o total. Aqui a gente também tem o total deles. E aqui tem quem nunca faz atividade física, quem às vezes faz uma atividade física e quem frequentemente faz uma atividade física, tá? Então a gente tem as três classificações. Para descobrir o A, por exemplo. O A é prático, olha só. Opa, eu tenho que selecionar uma caneta. Tá, o A, por exemplo, convenhamos, ó, 20 mais o que tiver aqui, mais 60, vai ter que ser igual aos 105, então, 20 mais A mais 60 tem que ser igual a 105, ok? É isso aqui que a gente vai calcular. Bom, 20 mais 60 dá 80, tá? Esses 80 vão passar para lá, subtraindo. Então, eu vou ter 105 menos 80. Deixa eu apagar uma coisinha aqui. E 105 menos 80, que isso dá 25. Pronto. Já tenho um dos valores. O mesmo a gente pode fazer com os próximos. Não, professor, não pode não, olha só. B mais 50 mais 30 igual a C. Aqui eu vou ter duas letras, duas incógnitas. Então não tem como calcular isso daqui. E vocês até que estão certos nesse conceito. Mas, pensem comigo, todos eles aqui meio que se completam. Então, por exemplo, aqui ó, as pessoas que nunca fazem atividade. Tem 20 homens, tem mais B mulheres, e isso dá um total de 35 mulheres. Quanto tem que ser essa quantidade de mulheres aqui para dar 35? 15. Ah, beleza, ó. Pessoas que fazem atividades físicas de vez em quando. 25 homens, 50 mulheres. Quanto é o total? Bom, o total é somar esses dois, 75. Então, tem algumas coisas que talvez não precise de tantas contas assim. Aqui eu montei uma equaçãozinha só para mostrar, mas não é bem necessário, né? Aqui, ó, para o C, ou eu vou somar todos eles para ter a quantidade de mulheres, ou eu posso pensar no total. O total de tudo mesmo junto são 200 pessoas. 105 são os homens e tem C mulheres. Quantas são essas mulheres? 95, que juntos dão os 200. Ou se não, é 15 mais 50 mais 30, que dá 95 mulheres, tá? Bom, dito isso, agora que eu tenho esses valores, o que a questão me pediu de fato? A mais B, então é 25 mais 15, menos C mais D. C mais D é C é 95 mais 75. Bom, isso aqui dá 40 e este aqui dá 170. E agora 40 menos 170 que dá 130. Negativo, tá? Tomem cuidado com isso. E está resolvida a primeira parte. Na prática, eu queria era preencher uma tabelinha dessas. Tá feita. Tá, e como é que a gente vai usar isso na probabilidade? Agora na prática. Escolhendo ao acaso um indivíduo desta comunidade, qual é a probabilidade de que seja mulher que frequentemente faz atividade física? Vamos lá, probabilidade. Probabilidade é aquilo que eu quero, que matematicamente a gente chama de evento, tá? Dividido por tudo que pode acontecer. Tudo que pode acontecer é o chamado espaço amostral, ok? Então vamos lá. Eu acho sempre mais interessante a gente começar pensando no tudo, tá? No total. A gente consegue ter uma noção do que a gente está falando. Escolhendo uma pessoa desta comunidade. Então, quantas pessoas tem nessa comunidade? 20 mais 25 mais 60 e assim por diante. Não precisa disso, né? A gente tem o total. A gente tem o total de pessoas aqui. São 200 pessoas. Então, isso é tudo. Eu vou sortear entre as 200 pessoas. Esse é meu espaço amostral. Bom, escolhendo ao acaso um indivíduo dessa comunidade, qual a probabilidade de que seja uma mulher,
que frequentemente faz atividade física. Opa, calma aí. Mulheres estão aqui. Que frequentemente faz atividade física são essas aqui. Então, esse é o meu evento. Então, a chance disso acontecer é de 30 sobre os 200, tá? Simples e direto é, a gente pode simplificar isso. Então, se eu simplificar por 10, eu vou ter 3 sobre 20, tá? Tá resolvido. Numa prova, PAS, Enem, vestibular, concurso e tudo mais, pode aparecer o 30 sobre 200, pode aparecer o 3 sobre 20, pode aparecer na forma decimal essa probabilidade. Se a gente dividir 3 por 20, a gente vai ter 0, calma aí, 15, tá? 0,15. E ainda mais, se a gente quisesse descobrir quanto é que dá isso em porcentagem, ok? Isso aqui dá 15%, tá? E a ideia é, para a gente descobrir a porcentagem, é só andar com essa vírgula 2 casas para a direita. Então, olha só, probabilidade, particularmente, eu acho relativamente simples esse conceito inicial aqui. Aquilo que eu quero por tudo que podia acontecer. 30 pessoas, mulheres que fazem atividade física, o que eu queria que acontecesse, o evento. 200, o total. Então, é 30 sobre 200, acabou minha questão. Mas, a representação disso pode ser com essa fração, pode ser com essa fração simplificada, pode ser na forma decimal ou na forma de porcentagem, tá? Então, vocês têm que saber transitar por todos eles. Ok? Vamos ver se a gente complica um pouco ou faz pelo menos mais um exemplo. Escolhendo acaso uma pessoa da comunidade, qual a probabilidade de que ela nunca faça atividade física? Bom, vamos lá. Primeiro, minha probabilidade é aquilo que eu quero, que é o evento, dividido por tudo, que é o espaço amostral. Como é uma pessoa desta comunidade, o meu total são 200 pessoas, não tenho o que discutir. Agora, o que eu quero que aconteça é, qual a probabilidade de que ele nunca faça atividade física? Quando ele fala de nunca faz atividade física, a gente está falando dessas pessoas aqui, ó. Ele não está distinguindo entre homens e mulheres, são as pessoas que nunca fazem atividade física, que é um total de 35. Então, minha probabilidade aqui é 35, ok? De novo, pode estar na forma de fração, pode estar numa fração simplificada, que esta fração aqui simplificada, ela fica, eu posso simplificar por 5, tá? E aí isso aqui vai ficar 7, e esse aqui vai ficar 40. Pode aparecer assim, ok? E vai parecer estranho o que eu vou falar, mas se eu tivesse pego essa fração aqui, 35 sobre 200, e simplificado por 2, e aí alguns de vocês vão dizer assim, professor, mas nem dá para simplificar por 2, porque 35 por 2 não dá exato. Eu sei, mas eu vou me explicar por quê. 35 dividido por 2, isso aqui vai dar 17,5. E 200 dividido por 2 dá 100. Então, isso quer dizer que o que eu tenho aqui é 17,5 sobre 100. É 17,5 por 100, isso. Então, isso aqui é 17,5 por 100. Então, eu tenho a porcentagem aqui, tá? Ah, então sempre é só simplificar por 2? Não. Eu simplifiquei por 2 porque era 200. E eu quero que apareça o número 100 embaixo. Era só isso, tá? Mas se na parte de baixo eu tivesse 300, talvez simplificar por 3. Se eu tivesse 17 embaixo, eu não teria um número para qual simplificar para aparecer o 100. Então, já dá uma dificultada, tá? De qualquer jeito, se vocês dividirem o 7 por 40, vocês vão encontrar 0,175, que equivale aos mesmos 17,5%, tá? Pensem que se a gente andasse com a vírgula 2 casas, como eu falei, a vírgula ia parar ali, então 17,5%. Tranquilo? Vamos lá, mais uma. Ainda sobre essa mesma coisa? Sim, tá? Mais uma. Escolhendo acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade de que seja homem sedentário? Detalhe dessas questões de probabilidade é, ele não precisa falar exatamente um homem que nunca faz atividade física. Um homem sedentário, tá? Ele ainda está falando sobre pessoas que não fazem atividade física. Então, minha probabilidade é, aquilo que eu quero que aconteça, homem que não faz atividade física, 20. Sobre tudo que podia acontecer, um indivíduo da comunidade, 200. Esse aqui, se eu simplificar por 2, eu tenho 10 sobre 100, que fica bem evidente a porcentagem, tá? A porcentagem aqui vai ser 10%.
Mas eu podia ter simplificado isso aqui por 10 de novo e achar a fração 1 sobre 10. E as alternativas podem estar assim. Ou ainda na forma decimal, dividindo 1 por 10, 0,1. Tá? Ué, professor, mas calma aí. Se tiver assim, se eu andar a vírgula para lá, como é que vai aparecer o 10? Bom, se a vírgula vai andar uma casa, 2 casas e ficar aqui, eu vou preencher isso aqui com zeros. Então, eu tenho sim 10%. Ok? Tá, vamos mais uma. Professor, essa daí eu já estou manjando, tá fácil. Escolhendo acaso um indivíduo da comunidade, quais as chances de que não seja uma mulher que frequentemente realiza atividades físicas? Olha só, esse que não seja uma mulher que realiza atividade física, onde é que estão as mulheres que realizam atividade física? Estão aqui. Foi inclusive a primeira questão. O que eu quero é que não seja isso. Eu quero que seja o resto. Eu quero justamente o tal do evento complementar. Tá? Então, essa minha probabilidade é o total, 200 pessoas, pessoas da comunidade. O que eu quero? Do que eu estou falando de fato? Todo mundo menos esses. Eu posso até contar 20, mais 15, mais 25, mais 50, ou fazer 200 pessoas, menos essas 30 mulheres que eu não quero que sejam sorteadas, que sejam selecionadas, me sobram 170 pessoas. Essas são as chances, essa é a probabilidade de que não seja uma mulher que frequentemente realiza atividade física. Tá? De novo, fração 17 sobre 20. Aqui eu simplifiquei por 10. Decimal. Isso aqui na forma decimal dá 0,85, que na forma de porcentagem é 85%. Tá? Vamos mais uma? Só para a gente sacanear um pouco e vocês tomarem cuidado sempre. Escolhendo acaso uma pessoa que pratica atividade física frequentemente, quais as chances de que seja uma mulher? Bom, aí vocês vão olhar aqui, mulheres são 95, então a probabilidade é 95 sobre 200. Só que isso aqui está errado. E eu fiz bem rápido que é para o pessoal se perder mesmo. Olha só, dessa vez eu não estou falando de todo mundo. Escolhendo acaso uma pessoa da comunidade? Não, escolhendo acaso uma pessoa que pratica atividade física, frequentemente, tá? Então, isso aqui está errado. Minha probabilidade agora é, o que é o meu espaço amostral, o meu total, o tudo aqui? Pessoas que praticam atividade física. Quem é que pratica atividade física? São 90 pessoas. Esse é o meu novo total, tá? Então, tomem cuidado por o que é o espaço amostral do qual a gente está se referindo. Bom, e quais as chances de que seja uma mulher? Bom, mulher que pratica atividade física aqui são 30. Tá? Ah, não, professor, mas tem 95 mulheres. Eu sei, mas a partir do momento que ele falou, escolhendo acaso uma pessoa que pratica atividade física frequentemente, esquece isso aqui, esquece todo o resto. A gente está falando única e exclusivamente desse quadradinho aqui, tá? Então, esse é meu total, esse aqui são as mulheres, esses aqui são os homens. Acabou, tá? Isso aqui eu posso simplificar por 10, eu encontro 3 nonos. Posso simplificar por 3 agora, eu fico com 1/3. E que se eu transformar na forma decimal, isso aqui fica 0,33333, certo? Tá, professor, e aí, como é que a gente vai botar isso ali em porcentagem? Bom, deixa eu apagar aqui porque eu tenho um espaço para escrever e mostrar. Essa porcentagem ali, eu posso colocar, bom, vou andar 2 casas, a vírgula, 2 casas, né? Então, aquilo ali vai ficar 33,3%. Isso é uma aproximação. Eu posso colocar só 33%? Pode. É uma aproximação mais grosseira, mas ainda pode. Ou eu posso tentar colocar assim. Agora sem isso. 33,3333%. Posso? Até que posso, tá? Mas já adianto para vocês, a maioria dos casos vai aproximar com uma casa depois da vírgula. Tá? Às vezes 2, às vezes 3, mas em geral assim, quando for uma dízima periódica. Tá certo? Vamos mais uma? Agora vamos mudar um pouco a dinâmica, né? Sai dessa tabelinha que a gente está falando. Sobre essa tabela, tomem cuidado que aqui tem a tal do evento, tem o espaço amostral, tem o
evento complementar, que é o restante, tá? E vamos lá. Assim, ó, dessa vez a gente não fica muito claro para a gente o que é o meu espaço amostral, mas ainda está aqui escondido. Feito um levantamento sobre as notas dos alunos de uma determinada turma, não vou dizer qual, vai que meus alunos se comprometem, né? Verificou-se que 80% estão acima da média, e entre eles, 60 são mulheres. Sorteando-se ao acaso um aluno dessa turma, qual a probabilidade de que ele seja um homem acima da média? Entendam que não precisa montar a tabela, tá? Mas é como se eu tivesse uma tabela assim, ó. Eu tenho vou colocar aqui igual, até aqui, homens e mulheres. Eu tenho as pessoas que estão acima da média e os que estão abaixo. Eu ia botar outro A, né? Os que estão acima da média e os que estão abaixo da média, ok? E aqui eu tenho o total de pessoas. Eu posso, inclusive, colocar o total aqui embaixo. O fato é, professor, eu não tenho a quantidade de alunos nessa turma. Se eu soubesse que são 40 alunos, é uma coisa. Se eu soubesse que são 200 alunos, é uma coisa. Mas quando fala só em porcentagem, eu não sei o total. Ok, gente, vocês sabem. O total é 100%. É isso. 100% é o meu total. Quando fala que tem 80% das pessoas acima da média, isso é um pedacinho dos meus 100%. Então, eu tenho um total. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês, uma sugestão. Sempre que aparecer uma questão de porcentagem, e isso não é só em probabilidade, qualquer questão, tá? Que fala somente em porcentagem, pode ter certeza, vocês podem substituir isso por um valor que vocês quiserem. Então eu vou dizer que a turma tem 500 pessoas. Então eu vou dizer que a turma tem 12 pessoas. Pode, tá? Sempre que tiver só em porcentagem, vocês podem criar um valor para aquele total, tá? Lembrando que a pergunta também vai estar em porcentagem, porque aqui quando ele fala em probabilidade, ele está falando em porcentagem nesse caso também, tá? Então, tenham isso em mente. Ô, professor, mas e se eu fizer a questão de dizer que a turma tem 30 alunos e na hora de eu calcular 80% de 30, vai dar um número quebrado? Fato, tá? E eu não tenho como ter 12,3 estudantes em uma turma. Verdade. Mas para critérios de porcentagem vão funcionar, tá? Ainda assim, segunda dica dessa minha ideia. Sempre criem para o total um valor que tenha porcentagens, que seja fácil de calcular, coisas do tipo, então tem 100 alunos, então tem 1000 alunos, então tem 100 mil alunos. Esses valores facilitam para as contas de porcentagem. É bem melhor do que eu dizer, então eu vou dizer que tem 37 alunos. Calcular 80% de 37 é difícil. 80% de 100 é fácil. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer, feito um levantamento sobre as notas dos alunos de uma determinada turma, que tem 100 alunos, ok, assim já facilita a minha conta. Verificou-se que 80% estão acima da média. Ótimo, então eu já sei que 80% de 100 alunos é igual a 80 alunos. Olha só que fácil, né? Então, o meu total de pessoas acima da média são 80. E aí vem a segunda coisa. E entre eles, 60% são mulheres. Opa, então calma aí. Desses 80, 60% desses 80 estudantes são mulheres. Quantas são as mulheres deles? Agora a gente pode calcular isso aqui, olha só. Corta um zero, corta o outro zero, eu fiquei só com 6 vezes 8, que dá 48. Então, das pessoas acima da média, 48 são mulheres. E agora eu posso calcular o resto. Quantos não são mulheres? Bom, se aqui eu tenho 48 mulheres dos 80 estudantes, 80 menos 48, que dá 32 homens. Ok? Além disso, eu tenho que o meu total, do total de tudo, são 100 pessoas. Então, eu sei que pessoas abaixo da média são 20. Ok? Tem 20 pessoas abaixo da média. Quantos são homens e quantos são mulheres? Daqui, eu não sei. Mas agora vem a pergunta. Sorteando-se ao acaso um aluno desta turma, qual a probabilidade de que ele seja um homem acima da média? Vamos parar aqui. Probabilidade.
aquilo que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça? Que seja um homem acima da média. O homem acima da média são esses aqui, 32 pessoas. Sorteando, se é o acaso, um aluno desta turma. Um aluno dessa turma que eu estou presumindo que tem 100 alunos. Este aqui é o meu total. Acabou, é isso. 32 sobre 100, ou 32%. Professor, mas calma aí. E se eu não tivesse tido a ideia de dizer que a turma tem 100 alunos? Vocês iam ter tudo isso aqui, só que estava em porcentagem. 80% é o total, 20% está abaixo da média. 60% desses 80% dá 48%. Só que quando eu fico falando em porcento do porcento, dá um nó na nossa cabeça. Por isso que eu achei legal colocar um valor para a turma. Professor, podia ter colocado 50? Podia. Podia botar 200? Podia. 12? Também dá. Mas aí dá um número mais quebrado aqui e começa a ficar meio estranho, tá? Vamos lá. Questão 3. E essa aqui eu deixei com o gabarito. Finjam que vocês não viram. Olha só. No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor, brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 1 rei e 1 rainha. Escolhendo acaso 2 peças pretas, a probabilidade de escolher 2 peões é de tanto. Tá, então vamos parar aqui um pouquinho e vamos recapitular que a gente tem 2 escolhas a serem feitas, tá? Porque eu vou escolher 2 peças. E a gente vai focar na primeira escolha, depois a gente pensa na segunda. Primeira escolha, eu tenho que escolher uma dessas peças aqui. Escolhendo ao acaso 2 peças pretas. Peças pretas. Então, não importa quantas peças tem no xadrez. Importa quantas peças pretas tem no xadrez. E ele fala, ó, cada jogador dispõe de 8 peões, mais 2 torres, mais 2 cavalos, mais 2 bispos, mais 1 rei e 1 rainha. Então, mesmo quem não conhece o jogo, aqui está dito quais são as peças. 8 mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, 14, mais 1, 15, mais 1, 16. Então, são 16 peças. Este é o meu total, ok? Total, 16 peças. Meu espaço amostral. O que eu quero sortear? Escolhendo ao acaso 2 peças pretas, a probabilidade de serem 2 peões. Então, eu quero sortear um peão. Qual a chance de a peça que eu pegar ser um peão? O que eu quero? Meu evento? 8 peões. Então, a chance de eu pegar um peão é 8 peças das 16, tá? Ok, fiz o processo, sorteei, está aqui o meu peão, e agora eu vou sortear a segunda peça. Nessa segunda peça, qual é o meu espaço amostral? Quantas peças pretas eu tenho? 16? Não. Agora eu tenho 15. Ué, professor, calma aí, de onde é que veio esse 15? Tinha 16? Sim, eu acabei de dizer, eu tirei um peão. Quantas peças sobraram? Só 15, tá? Bom, sendo assim, dessas 15 peças, agora eu vou sortear outro peão. Então, aqui vai 7. Ué, como assim 7? Eu não disse que eu tirei um peão? Se eu tirei o peão, agora já não tenho mais 8, eu tenho só 7 peões, tá? Então, meu primeiro evento, minha primeira atividade, meu primeiro sorteio, influenciou no meu espaço amostral e no meu evento, tá? Ele mudou essas quantidades. Tá, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu quero que aconteça uma coisa ou a outra, ou uma coisa e a outra. Nesse caso é uma coisa e a outra. Se eu quero uma coisa e a outra, a gente multiplica, tá? Então vai ficar aqui 8 sobre 16, eu vou escrever aqui só para tirar as barrinhas da frente. 8 sobre 16 vezes 7 sobre 15. A gente pode simplificar esse 8 e esse 16 por 8. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, eu tenho 1 vezes o 7, que é 7, e 2 vezes 15, que é 30. Que está aqui o gabarito que já estava marcado. Ok? Então, tenham em mente isso, essa questão dessa influência no meu espaço amostral, a definição do meu espaço amostral, especialmente quando tem uma sucessão de eventos, tá? Sempre vai influenciar? Não, gente. Se eu falasse de jogar uma moeda, qual a chance de sair cara nos dois? O meu espaço amostral continua sempre sendo 2. Porque não é como se, saiu cara no primeiro, tirei a cara. Não, não tirei. Minha moeda continua com cara e com coroa, tá? E até mesmo aqui, eu podia ter uma questão que não mudava o espaço amostral. Que seria assim, eu vou sortear 2 peças e eu vou recolocar elas. Então, eu vou sortear uma peça e vou olhar o que é, vou botar de volta e vou sortear de novo.
Se eu fizer esse processo de colocar de volta, meu espaço amostral continua sendo 16 e meu evento continuaria sendo 8, tá bom? Tá, vamos lá. Próximo exemplo. Opa, aqui. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-lo, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos, que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos, são diferentes. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é de tanto. Olha só, a senha tem 8 dígitos. 5, 6, 7, 8. Ok. Só que ele lembra qual que é essa, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele só está em dúvida nessas duas. Ok? É só isso. Tá. De quantas formas eu posso gerar esta senha aqui? Esses 2 últimos dígitos. Tá? Bom, isso eu estou falando do meu espaço amostral. Para cá, para esse cara aqui, eu tenho 10 opções de números. Afinal, poderiam ser qualquer uma, tá? Qualquer número aqui. Já aqui, eu só tenho 9 opções de números. Como assim, professor, só 9? Ele não falou que ele sabe que os algarismos são distintos. Então, aqui podia ser qualquer algarismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já aqui, tem que ser alguma coisa diferente daqueles. Então, aqui sobrou só 9 alternativas. 10 vezes 9, isso dá 90. 90 são as possibilidades de números distintos. Então, esse é meu espaço amostral. Ele sabe disso, ele só vai testar esses tipos de números. Ele não vai testar 2, 2, 5, 5, tá? Que daria uns 100 números total se juntasse tudo. Então, esse é meu espaço amostral. Dito isso, quantas senhas são verdadeiras? Bom, só uma. Ah, então tá bom, pronto, tá aí minha probabilidade. Uma das 90. Uma das 90, que casualmente eu deixei no gabarito de novo, tá? Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado. E aí, se possível, façam mais exercícios, pratiquem mais. Eu vou trazer mais vídeo com o restante do conteúdo de probabilidade. E aí, mais exercícios também para a gente praticar mais, ok? Até mais.